Em pleno século XXI, parte de nós buscamos o autoconhecimento também em nossas raízes, em nossas origens. Olhamos para nossa história e seus registros, persistimos a querer entender e, por consequência, compreender que é a luz do saber. Existem vestígios diversos da era anterior que nos permite melhor imaginar o quão literalmente imensa foi tal época. Grécia, Suméria, Astecas, Nórdicos, Egito, até a própria Bíblia, assim como outras culturas, citam que no começo o mundo era governado por gigantes. Gigantes esses que foram registrados desde em textos sagrados e históricos, como em artes de formas diversas e por vezes até vestígios arqueológicos, como esqueletos, pegadas, utensílios, entre outros. Recentemente, na província de Shandong, no leste da China, restos humanos pertencentes a uma civilização neolítica que viveram às margens do Rio Amarelo há aproximadamente 5.000 anos. Todos os ossos encontrados pertenciam a indivíduos com mais de 1,90 m de altura. Isso onde a altura média dos chineses até 2012 era de 1,67 m. Algumas culturas citam que os gigantes ainda existem, mas devido a todo tipo de acontecimento, passaram a se resguardar mais. Dizem que muitos foram para as montanhas, passaram a habitar regiões mais remotas, assim como dizem que eles gostam de habitar cavernas que também possuem sistemas de túneis subterrâneos. Naturalmente encontramos até hoje pessoas que venham negar que tenham existido ou a possibilidade de que ainda existam gigantes. A cada dia surgem mais e mais evidências. Certo que existem farsas que são criadas em meio a tudo isso. Porém, evidências já temos mais do que o suficiente. Inclusive a partir de nós mesmos. A partir de nós mesmos podemos melhor compreender sobre a existência de gigantes. E graças aos nossos primeiros podcasts, temos a possibilidade de também entender de uma visão bem científica. Pois, à medida do que vamos acompanhando a precisão, variações e efeitos desse poderoso semicondutor de energia que é o silício, que assim permite que os organismos possam ter um melhor desempenho de desenvolvimento e evolução, colaborando de forma muito benevolente em aspectos variados, especialmente longevidade. É possível que, depois dessas muitas informações que obtivemos anteriormente sobre o silício, e desde a necessidade de sua presença, como as possíveis consequências por sua ausência, nitidamente melhor nos auxilia a entender e compreender as formas de manifesto em desenvolvimento da própria vida, os quais alguns, por saírem de uma média de padrões populares e comuns,
entre as muitas classificações que existem, entre essas podemos encontrar os gigantes. Aqui no Brasil, o homem brasileiro tem em média 1,73 de estatura. A mulher, 1,60. Os portugueses têm em média 1,63 de altura. No México, a estatura média é de 1,67. Nos Estados Unidos, a estatura média é de 1,78. Em países como na Dinamarca, a estatura média de homens é de 1,82 e a das mulheres 1,78. Na Holanda, país considerado ter a população mais alta do mundo, tem homens adultos com a média de 1,84 de estatura, as mulheres com 1,71 na estatura média. E tradicionalmente disse no país que o que está por trás disso é o fato de a população ter melhores condições de vida, com acesso a um bom sistema de saúde e uma boa alimentação, além da sempre crescente redução de desigualdade social no país. Estudos e pesquisas apresentados sobre essa matéria publicada na BBC News também afirmam que homens mais altos têm mais filhos, um padrão diferente para as mulheres. As holandesas, com altura média de 1,71, tiveram mais filhos. Isso porque as mulheres mais altas levam mais tempo para serem mães. Mas uma vez que isso ocorria ou ocorre, elas passam a ter filhos em ritmo mais acelerado do que as mulheres mais baixas. As holandesas estão entre as mulheres mais altas do mundo, segundo o estudo do Imperial College London, no Reino Unido, em 2016. Elas só perdem para as mulheres da Lituânia e Dinamarca. Logo vemos que um país como a China, que tem uma altura média de 1,67 para os homens e 1,62 as mulheres, isso considerando que há, segundo as estatísticas, um crescimento da estatura média em vários países a cada determinado período. Tecnicamente, observamos a classificação do achado da antiga cidade dos gigantes na China, onde todos os indivíduos encontrados tinham acima de 1,90 m como altura mínima. Mas também é afirmado que eram excelentes agricultores e certamente tinham uma boa alimentação. Percebemos que em países como a Holanda, Lituânia, Dinamarca, entre outros, é normal que se encontre pessoas bem acima de 2 metros de altura. São países que priorizam um modo de vida e alimentação saudável. E isso soma muito no desenvolvimento de seu povo. Por outra perspectiva, a medicina nos traz a classificação de gigantismo, um possível distúrbio de desenvolvimento hormonal, levando pessoas a terem, em média, estaturas variantes entre 2,30 metros a 2,75 m de altura. E esse fenômeno é classificado como doença. É o que chamamos de gigantismo. Talvez seja caracterizado por doença
por fugir do padrão social comum em estatura. Por essa razão, geralmente se pensa em uma maneira de parar ou frear o desenvolvimento daquele ser humano que apenas possivelmente pode ter uma boa produção, absorção e desenvolvimento de silício e colágeno no corpo, o qual, se a pessoa tem muito silício no corpo, é normal todo o cálcio absorvido ir para seu respectivo lugar. Os ossos, os quais, com a combinação de uma boa dieta à base de silício, assim como bastante cálcio na infância, permita o desenvolvimento da estrutura óssea, ganhar crescimento e desenvolvimento fora dos padrões comuns, onde a maioria tem uma alimentação um tanto fora dos padrões do que podemos considerar por saudável. Talvez o organismo dessas pessoas apenas tenha uma possibilidade com adições vantajosas em relação à saúde, exceto pelo fato do impacto na sociedade, que é moldada a colocar tudo em caixas e se prender a padrões onde tudo o que foge desses padrões, sendo assim desconhecido, gera um certo medo, onde o medo também é pai do preconceito. Preconceito esses que talvez sejam frutos de um medo ancestral.